Bem-vindos ao Abaixo de Zero, um podcast da Federação de Desportos de Inverno de Portugal. O meu nome é João Cardoso e venham comigo descobrir um pouco mais sobre as modalidades de inverno. Ora, hoje iremos falar de patinagem de velocidade no gelo, uma das modalidades que mais cresceu na época passada. E comigo tenho um painel de convidados para nos apresentar aqui a época 24-25. E são eles quatro. É a Márcia Batista, uma treinadora nacional, os atletas Clara Pereira e João Martins e o treinador Gerd Kuiper. Bem, sem mais demoras, bem-vindos a todos. E aqui uma nota: o Gerd só fala em inglês, portanto, quando falarmos com ele, vou ter que falar em inglês. Bem-vindos a todos. Márcia, já não falávamos desde março de 2024. Na altura, o episódio 14. Falámos na altura dos resultados da Viking Race e agora vamos falar um bocadinho do primeiro estágio. Portanto, voltaram aos Países Baixos. Como é que estava a Erenvin? Olha, Airbnb este ano estava muito bom em termos de tempo, porque voltamos um bocadinho mais cedo. Foi uma época onde nós iniciamos o estágio já na primeira quinzena de setembro, ao contrário do que aconteceu o ano passado. Pronto, retomamos com 12 atletas, e este ano com uma novidade, levamos o coach, levamos dois coaches, eu e outra coach que era também patinadora, e a novidade deste ano é que tivemos um treinador atleta, ou seja, também teve a oportunidade de, como é também patinadora de rodas, também de experienciar o gelo, né? Tendo uma idade um bocadinho mais evoluída, já tem 21 anos, se eu não me engano, a Constança, mas também teve a oportunidade de experienciar o gelo e tentar fazer os tempos, e que era um sonho também que ela tinha, e teve connosco nestas duas vertentes, treinadora e atleta. Dizer que tínhamos atletas de 6 clubes diferentes, e eu vou ver se não me engano aqui a dizer os clubes. Portanto, tínhamos, obviamente, a Associação Desportiva Arsenal de Canelas, o Clube Sport Marítimo, o Inline Skating Clube de Patinagem de Louros, o Roller Lagos, o Grupamento de Escolas da Marinha Grande de Poente e Clube Cultural e Desportivo de Veiros. Enganei-me, esqueci-me de algum, Márcia. Corretíssimo. Pronto, as notas estavam boas. Márcia, então qual é que era o objetivo aqui deste primeiro estágio? Pronto, o objetivo destes primeiros estágios manteve-se, não é, iguais aos anos anteriores. Este estágio é mais um estágio de formação, onde nós normalmente levamos 6 patinadores novos a experimentar o gelo, era esse o objetivo, e 6 patinadores que já vinham de estágios anteriores, que tinham apresentado boas performances, mas que pronto, não tinham atingido os tempos mínimos para poderem passar para um segundo estágio. Portanto, o grupo foi assim que foi constituído, é o que costuma ser nos outros anos. Basicamente, é um estágio muito mais de formação, adaptação e uma tentativa também daqueles que já têm outra experiência vinda do passado, terem mais uma oportunidade e mais um estágio, de se aprimorarem e ficarem um bocadinho mais perto dos resultados que lhes permitam chegar aos tempos mínimos para poder participar numa taça. E em termos de gerir estas 12 pessoas ou 12 atletas, tudo de malta jovem, isso foi muito complicado ou foi mais um dia no trabalho? Opa, eu fico sempre a pensar todos os anos, epá, este ano isto vai ser complicado. Este ano também não fui com uma equipa como fui nos outros anos, normalmente éramos dois treinadores, não é? Este ano fui com a Constança, que também é uma miúda jovem, mas pronto, já apresenta alguma maturidade que poderia vir aqui também ajudar, e o objetivo também é formarmos, não é? Formarmos e formarmos novos treinadores e que se interessem pelo gelo. Portanto, eu ia um bocadinho numa comitiva sozinha para tomar conta destes jovens patinadores. Fiquei muito surpreendida. O que eu entendo é que quase todos os atletas já percebem bem o que é esta dinâmica, as dinâmicas que acontecem nos estágios, não é? Uma vez que nós até fazemos vídeos e apresentamos
vídeos de YouTube, eu acho que eles também acompanham, e portanto, quando eles chegam, as coisas também já não. As pessoas também comentam, os que já tiveram contam também aos outros como é que é, isso também ajuda muito no processo, portanto, os que já tiveram estágios anteriores e que voltam a estar também ajudam um bocadinho a dinamizar a logística, é assim que eu também trabalho. E a coisa, apesar deste ano o grupo ser muito jovem, porque tinha mais novos patinadores do que propriamente patinadores que tivessem estado em estágios anteriores. Isto correu muito bem, eles tiveram mesmo muito parabéns. Acho que conseguiram, conseguiu-se fazer um bom estágio de aprendizagem e com muitas outras coisas temos sempre, misturamos sempre, que é um bocadinho mais lúdico e que se consiga fazer as coisas também de uma forma desportiva, mas divertida, com alguma diversão. Estás a bater aí num ponto que eu ia perguntar, que era se há aqui algum destaque e quais é que eram assim as principais conclusões que se tiravam deste primeiro estágio. Sim, aparecem sempre, é giro que aparecem sempre destaques, não é? Apareceu eu este ano, acho que assim, o que nós poderemos chamar de destaque deverá ser o atleta que acabou no seu primeiro estágio de conseguir um lugar no segundo estágio, sendo o primeiro estágio que faz, não é? E conseguir logo entrar no segundo estágio. Este ano, o ano passado já tínhamos tido a Maria Dias nesta situação, este ano temos o Bernardo Costa, ou seja, foi um atleta que apresentou, um patinador que apresentou muito à vontade na sua experiência, no seu, um grande à vontade em colocar uns patins no gelo e a adquirir técnicas. Bem, e falando de patinadores, vamos falar com os dois que temos aqui hoje, portanto, a Clara Pereira e o João Martins. João, vais-me permitir que fale com a Clara primeiro, mas a pergunta vai ser mais ou menos a mesma para os dois. Antes de mais, bem-vindos, né? Clara, como é que começou aqui o interesse nesta modalidade de inverno? A primeira vez que eu fui ao gelo foi em 2022. Foi assim um bocado aquém, não sabia bem para o que ia experimentar o gelo. Foi mais uma experiência. Depois, em 2023, voltei a integrar o primeiro estágio. Já ia com mais uma noção e com outros objetivos traçados e melhorei bastante. Depois consegui ir à Viking Race em março. E este ano fui outra vez ao primeiro estágio. Acho que melhorei imenso, senti muito mais confiante no gelo e tudo isso. E pronto. Bem, restou aqui dizer que tu estiveste lá a representar o, e agora tenho que ver aqui a cábula, o Inline Skating Club de patinagem de Loures, e que tu já tens aí resultados de rodas, porque tu já foste vice-campeão da Europa nos 3.000 metros, ou estou aqui a enganar-me nos factos? É verdade, nestas feitas americanas, o ano passado. Obviamente ainda és muito jovem, estás no 11º ano, ainda não me disseste o que é que queres fazer quando entras na faculdade, mas pronto, podes ou não partilhar, não te sintas obrigado a isso. Pergunto-te, como é que foi, qual é a tua opinião acerca desta transição de rodas para patins? Eu acho que as primeiras vezes é assim meio estranho, porque, ou seja, eh, a ciência é a mesma, mas depois na prática não é bem a mesma coisa. O gelo é preciso aplicar muita mais força e o facto de ser literalmente escorregadio é um bocado complicado. Mas nós depois de percebermos e não termos medo também, depois de percebermos que aplicar força e ter a técnica é importante, acho que depois torna-se muito mais fácil. E agora pergunto aqui um bocadinho ao João. Portanto, o João, ia apresentá-lo, ele é um jovem de Aveiro, tem 18 anos, neste momento está a viver em Bragança porque estuda nutrição lá, representa a Associação Desportiva Arsenal de Canelas e não ia sozinho, tinha também o Gabriel Paiva desse clube que esteve lá em Erenville. João, faço-te mais ou menos as mesmas perguntas. Como é que aparece aqui a patinagem no gelo de velocidade para ti? Basicamente, eu fui o primeiro do clube a experimentar esta modalidade e já tinha todo aquele historial das rodas. Mas basicamente fui o primeiro a experimentar, não tinha muitas expectativas, por acaso tive uma evolução muito boa. No primeiro estágio já consegui um tempo muito parecido àquele que era os mínimos.
Voltei agora a integrar o primeiro estágio e acabei por melhorar ainda esses tempos e basicamente é isso. E lá está, mesma pergunta. Qual é que é a tua opinião desta transição de rodas para patins? A técnica é muito semelhante. É difícil de aplicar dos treinos de dryland para, para a pista, propriamente, mas com alguma persistência e alguma coragem a experimentar, é sempre possível. Agora tenho uma pergunta para os dois. A pergunta é muito simples, é, pá, o que é que acharam da Erenvin? Contem lá como é que é essa experiência de estar lá no treino, quais é que foram as maiores dificuldades, maiores surpresas. Eu acho que é uma oportunidade incrível porque nós temos condições de treino que eu, pelo menos, não tenho nas rodas e acho que ninguém na patinagem de velocidade tem tantas condições como nós temos lá no gelo. Aquilo é incrível, é uma arena gigante cheia de condições para os patinadores, eh, que Deus queira que um dia a patinagem de velocidade das rodas tenha também. É incrível a sensação de estar no gelo também, o friozinho é meio desconfortável no início, mas depois habituamos. E eu acho que é muito bom. É isso, basicamente. E o grupo também era muito engraçado, era muito unido, muito forte. Todas as viagens que nós fizemos havia sempre diversão e, e foi muito bom. Conseguimos melhorar muito na técnica do gelo, que nos vai possibilitar uma muito melhor técnica nas rodas. Sim, qual é que é assim, o melhor momento? Não me digam que é o dia em que recebem os uniformes novos e depois é abrir e vestir. Pá, a mim o melhor momento foi mesmo quando acabei a prova e vi a real evolução de todas aquelas 2 semanas que tivemos e de todos os treinos que tivemos e de tudo. Bem, última questão, quais é que são as vossas expectativas assim de futuro? Eu não vou poder estar presente no segundo estágio do gelo, infelizmente, mas eu espero poder integrar a Viking Race, que é em março, voltar a ir participar. E pronto, e no futuro voltar aos estágios e bater os tempos mínimo. Nós agora também vamos ter o Campeonato Nacional de Clubes na Madeira e esse vai ser o nosso próximo campeonato, mesmo antes do segundo estágio. Eu vou fazer parte do segundo estágio agora em outubro e espero evoluir assim como venho ter evoluído e é isso basicamente para este ano. Para o ano, coisas grandes virão. Esperemos que sim, para os dois. E bem, claro, espero depois falar contigo. Se estiveres na Viking Race, era excelente. Vou agora passar para o nosso próximo convidado e trocar de língua. Portanto, agora vamos para inglês. Vou falar com o Gert Cooper. O Gert é um atleta olímpico. Ele é um dos técnicos que tem vindo a ajudar o programa português com este Posso, estágio. posso interromper só? Força. Em holandês é Geert, Opa, mas isso era outra coisa que eu ia lá chegar, porque eu ia já perguntar como é porque, que a gente porque pronuncia. o G não se pronuncia em holandês como G, pronuncia-se como um R. Geert. It's Geert, and this is also in Wikipedia say that Geert is the most difficult name in Europe to pronounce Gert. in any in any language except for Dutch. So So, Gert, right? yeah, Olha, eu vou dizer uma curiosidade. Sabes como é que nós dissemos, como é que nós conseguíamos dizer o nome do Geert? Era, era rir, rir. Seria a maneira mais fácil de pronunciar. I already said they can call me coach or trainer. It's okay too. So, Gert, again, how did you first get involved with the Portuguese program? Well, I was actually invited to be the coordinator for the Center of Excellence program, and I was talking to Fausto de Moreiros, and I know him from the early days. We skated marathons together, and but yeah, actually, I think it was Fausto who made the connection with the Center of Excellence, and because I was involved as a coordinator, so last year I was actually
making sure that everything was arranged for the team. And I make the arrangements about competing. And I visited a lot of trainings, and I also did a little bit of training and training help because my actually was I'm actually a very experienced coach and trainer, so we use that a little bit too. Well, just to say, and again, as you mentioned, Fausto Marreiros, yet another Olympian. So it's again, I'm just very happy to be meeting yet another Olympian today. Um, to inform our listeners, so you competed in the 1984 Winter Olympics in Sarajevo, and you finished 16th on the 500 meter. So impressive. I know you have better accolades, or at least you were saying that before we started this recording. I don't know if you want to mention any of them. No, it was my first international race, actually. So before I skated World Championships, I already competed on the Olympics. And then, of course, I skated World Championships after, and then you expect to be better every year. And that happened, except for the next Olympics. And then I was not in the right shape to be an Olympian again. And that's why I became a coach and did 5 Olympics as a coach, There you probably. go. So Yeah. I think you ended up in the position that you were fit for, I would say, right? As a coach. Yeah. And you can make your mark then there. Maybe that's why you say if you don't win the medal yourself, you use other people to win that medal. And I'm glad that happened. It was fun. And like Xiao, the other Xiao said, I coach world class and the Portuguese, right? You remember? Well, This is actually on that, both is fun, so that's good. yeah, on that, I was actually going to ask you, so how do you assess the steps that have been taken in this program so far? Well, it's pretty hard, you know. It's like I heard the word technique a lot in Portuguese, so it's I think that is already mentioned by the athletes. So it looks the same inline and long track, but it isn't. And I think that is one of the things they notice. And then we also actually it's very hard for a country that doesn't have a 400-meter ice rink, so you always have to go somewhere to practice. And yeah, if you look at it, it's only 2 weeks, and in 2 weeks it's like yeah, we also prepare for a race. And I think the first day we started with doing some technical drills, and you could see that actually we should do that more. But yeah, then we didn't find the time, much time. So we need actually, you need more time to make more progress. And on the other hand, it's pretty impressive how the progress is in like in 10 days. If you see the difference between day 1 and day 10 or 11, and even in the races, then and that's also fun working with those inline skaters because they are well trained. So that's not the obstacle, but yeah, the technique is always getting in their way, and then we probably need more eyes, more time to take the next step. So again, Paul Batista asked me to ask you this one question, so specifically, and I will relay that. So it is, how do you assess the Portuguese athletes versus other athletes that you've coached in the past? Well, I've had a few inliners before, so and they're all kind of because yeah, the wheels are totally different than the blades, and because of the wheels, they kind of make the same mistakes if you and some more than others. And then in a way they lose a little bit of patience because they're used to going fast, and you need the patience to learn to balance, to do the right thing and the right stuff. And if you compare them to other skaters I know, like even a guy like Bart Swings, who was real big in inline, it took for him also like a lot of ice to make that transfer. And of course, in the Netherlands, we have inliners too, but most of them are grown up with both disciplines. So they are actually pretty young when they do both. And then they skate like they have like an inline season, and then they have a long track season after that. And sometimes we have to make sure that it's not too much for them because it's very fatiguing. So you come out of a competition season, and you go into another competition season that's a little bit too much. So yeah, if I look at the Portuguese, it's like they're all like um, they're very motivated. They wanted to learn fast,
but then they see it's pretty tough, and it's also pretty fatiguing because that's what we see every time. Because after 1 week, maybe we didn't train that much, but still after a week, everybody was like, we have to ask the athletes actually what they felt after a week. Even if we had some like I know Fausto, his program was probably a little tougher than mine, but still it was tough because the skating was involved. Well, we actually can. So I'll ask João e Clara. João e Clara, então como é que vocês se sentiram ao fim de uma semana? Está aqui o Recht a dizer que aquilo é para matar. Senti-me obviamente cansado, mas e também senti que a adaptação não tinha sido tão boa ao gelo como tinha sido no primeiro estágio do ano passado. Um, e basicamente foi isso. Tipo, ok, foi treinos cansativos e bidiários, mas aquele tempo que nós tínhamos para descansar foi bom, bem aproveitado. É isso. Eu acho que é isso. O facto de serem bidiários começa a pesar um bocadinho nas pernas passado alguns dias, mas depois, como nós descansávamos bem nas horas que tínhamos livres, depois era tudo recuperado. Deu para recuperar. Ok, obrigado. And another thing is that that's also what the Portuguese association wants, is to have results and to do that in a competition. And I think in a way maybe it's too short to be into a competition. And I look at Clara and I know how nervous she gets before competition. She was very nervous, and probably Xiao also, because it's like you're not prepared actually in a way. So you need actually more time. And even though these are athletes who have been before, like it's not their first camp in Heerenveen. So you can imagine what happens for those who are really new in the sport. But that's what I noticed also. Like I thought, and also the other group, like last year, they were pretty nervous before races because, like, I don't know what the questions are, but they want to prove themselves. They want to show that they have potential, and then then there's a race, and you probably feel not completely prepared. But on the other hand, if you see them go and race, then you can see that they used to race because it's like they don't care. Like they just go and attack. You saw that it's like kamikaze sometimes, which is good. It's a good thing. It's not negative. Just go for it, and that's what I really like. That's what inliners have. They have that free spirit. They're used to race. You're used to race in the pack, and now it's a time trial, which is also completely different. But I like that spirit. So, final question is, what's your assessment of the potential of these athletes that you've been working with? I think it still will be hard if you only take like two weeks and then you go off the ice for like 2 months and then come back for 2 weeks. I think it's only going to work if you're willing to invest for a whole winter season actually, or at least longer than 2 weeks, at least a month, to see what really is possible. Because now it's like, as I said, you start training, you get tired, and then you have a race, and that's it. And the next step would be, okay, get rested a little bit, and then you can work a little bit more on technique, get a little bit more feeling, and then you work to another race. That would be probably ideal. But I also understand it's hard if you have to go. It's financial, of course. It's also being away. It's like young kids, they need to go to school. There's a lot of things. But yeah, if really it has, and I see some talent, I would say, okay, come for the whole winter and see what happens. That would actually, then I could really make a judgment about how big the possibility is. Like of course, the dream and the program and the plan is to bring one of those guys to the Olympics, and I think it's possible. There is somebody out there who can do it for sure. But yeah, probably not with only 6 weeks of skating. It's tough. It's tough, and you've correctly pointed out the challenges that we're facing. I have to be honest about this. I don't say there's not the potential, but it's also the how to get there.
it's what if you see to the inliners, like we have seen the video, they all know it, about Aaron Jackson, the Olympic 500-meter champion from the USA. She started like an inliner, stepping on the ice, couldn't do anything, but she went into a program in Salt Lake City and skated every day and just stopped inline skating until she was Olympic champion, and maybe she does some for fun, but she's now a long track skater. And of course, talking about the Olympics, it's a sad thing, and I don't think it's fair, but inline is not an Olympic sport. So if you want to make it as an athlete to the Olympics, then the ice is the way in, So but yeah, probably have to talk with Paolo about this. But well, we did actually. But anyway, Well, Gert, thank you very much for taking your time to be here today with us. yeah, it was nice to see you all again. So I'll carry on with Márcia. Márcia, últimas questões para terminarmos aqui um bocadinho hoje. Falar um bocadinho dos planos para esta época de 2024-25. O que é que está aí na calha para a patinagem de velocidades em português? Pronto, então nós vamos continuar com os estágios, não é? Portanto, a seguir este estágio de formação, vamos ter o estágio 2. Neste estágio 2 vamos ter 10 patinadores. Será um estágio agora um bocadinho mais, se calhar um bocadinho mais exigente, não é? Porque estamos mesmo neste estágio 2, são 15 dias na luta para os tempos, portanto vamos juntar atletas que já têm tempos mínimos adquiridos e os outros que se ficaram com tempos aproximados. Depois, neste estágio, também vamos ter uma novidade esta época, porque temos os bolseiros, não é? Temos os 4 bolseiros, temos a Jéssica, a Francisca, o Afonso e o Marco Lira, que vão ter já uns estágios, já vão integrar outro tipo de estágios, já vão integrar um estágio de equipas, né? Portanto, já vamos patinar em conjunto com atletas do gelo com outra experiência, que também pode ser benéfico, né? E é com certeza benéfico adquirir outro nível, para Portugal adquirir outro nível, também com outros treinadores, né? Treinadores também já bagagem já mais especializada, né? Que podem também transmitir conhecimentos que são necessários para nós. Claro que para Portugal é sempre difícil porque é como diz o Riert, Erin Jackson deixou rodas para fazer somente o gelo, continua a não acontecer com Portugal, isso não é possível, os mesmos bolseiros continuam a fazer as rodas e pronto, temos estes estágios especiais para a aquisição de melhores técnicas. Depois, pronto, teremos novamente o estágio 3, não é? Que é para todos os que vão atingiram os mínimos e que vão para as taças do mundo. Não é? Após isso, segue-se a ida à Polónia. E obviamente aqui, ano 2026 está aí a chegar e Está o perto. 2026 vai significar Milão-Cortina. É um ano importantíssimo este de 2024-25 porque é um ano de qualificação olímpica, ou pelo menos pré-qualificação olímpica. Isto tudo para dizer o quê? Márcia, temos aí vários episódios planeados para falarmos de patinagem de velocidade no gelo e devo-vos acompanhar não só nestes estágios, mas também nas competições. Claro, e ver as surpresas que aí vêm, não é? E os desenvolvimentos que nós teremos. Os do ano passado foram muito frutuosos. Esperemos que este ano que nos aproximamos dos Jogos Olímpicos, pois a gente continue a crescer na patinagem de vento. E com isto, acho que só vos tenho a agradecer a todos. Foi o Abaixo de Zero. Não se esqueçam de quem nos ouve, de subscrever ao canal da FDI Portugal e deixar os vossos comentários. Contamos com todos vós no próximo episódio e obrigado aos convidados. Obrigada a todos. yeah, goodbye. Thank you.